uma apresentação do canal Cristão Reformado. Apresentação: Evangelista Fernando Silva. Dia 18 de março de 1638, na igreja paroquial de Poitiers, perto de Edimburgo, o ministro explicou para sua congregação as circunstâncias do Pacto Nacional e por que era importante assiná-lo para preservar o avanço da reforma. Quando chegou o momento de jurá-lo, o Espírito de Deus se moveu sobre a congregação, afetando profundamente tanto. Isso resultou ser apenas dos mais desses casos da presença do Espírito de Deus durante o juramento do Pacto Nacional. O ministro John Livingstone nas conta sobre os outros exemplos em lugares como Lanark e outros. Ele diz: posso realmente dizer que, em todo o tempo da minha vida, exceto em Kirk of Church, nunca vi tais movimentos do Espírito de Deus. Todas as pessoas em gerais voluntariamente concordaram. Vi mais de 1000 pessoas de uma só vez levantando as mãos e as lágrimas se derramavam. Livingstone compara esses eventos com o avivamento de Kirk of Church de 1630. Isso foi quando o próprio Livingstone pregou no sermão de 500 pessoas que foram convertidas ou espiritualmente transformadas. Durante 20 anos após a assinatura do Pacto Nacional, houve evidências claras de avivamento, com milhares de convertidos e a vida da igreja. Podemos pensar nisso como o maior avivamento da Escócia, um avivamento que foi mais além, mais profundo, que durou mais do que qualquer outro. Infelizmente, assim como a esquecida reforma da Escócia tornou-se a esquecido avivamento da Escócia, hoje muitas pessoas oram e anseiam por avivamento, um derramamento especial das bênçãos de Deus quando seu povo é espiritualmente renovado e muitos outros são convertidos. Infelizmente, o que muitas dessas pessoas falham em avaliar é que a Bíblia deixa claro que nós podemos esperar desfrutar das bênçãos de Deus se cessamos intencionalmente. Esta relação entre a obediência e a bênção de Deus é importante que compreendamos. Vimos que a obediência era importante para compactantes. Eles estavam preparados para obedecer a Deus e não aos homens, através de uma reforma pessoal, de uma reforma na igreja e da purificação da sua adoração. David Copperfield escreveu em torno da época de 1638 que clamar a Deus com jejum e humilhação nunca foi tão necessário desde a reforma da religião. Apenas durante esse ano de 1638, cerca de meia dúzia de jejuns públicos foram. Muitos outros supostos avivamentos não foram acompanhados por arrependimento. Na assinatura do Pacto Nacional, a nação se reuniu no espírito de arrependimento verdadeiro. Na verdade, o dia que o pacto foi assinado já havia sido provavelmente para o jejum público da igreja de Britain. O Pacto Nacional foi assinado com uma intensa emoção. Muitos choraram, muitos acrescentaram palavras até a morte. Após seus nomes, alguns assinaram com seu próprio sangue. Alexander Anderson deu a seguinte emocionante discurso: este foi o dia do poder do Senhor, no qual as multidões se ofereceram muito voluntariamente, como as gotas de orvalho. O espírito de arrependimento era pessoal e social. Robert Fleming nos diz que as pessoas começaram seriamente a se dedicar à reforma pessoal em suas próprias vidas e em suas famílias. Os efeitos generalizados do avivamento da sociedade e nas comunidades foram realmente notáveis. Um historiador, James Crichton, diz que em algumas partes do país, toda paróquia tinha um ministro, cada povoado tinha uma escola, quase todas famílias. Sim,
Na maioria das partes dos países, todas as crianças na escola poderiam ler as Escrituras. E ele disse, vivi muitos anos em uma paróquia onde nunca ouvi uma imprecação. E você poderia ter que cavalgar muitas milhas. Além disso, você não poderia, por uma grande parte do país, ter visitado uma família onde o Senhor não era adorado pela leitura, canto e oração. Ninguém se queixava mais do que os nossos donos de pensões, cuja queixa era que seu comércio estava falido porque as pessoas ficaram muito sóbrias. Não é uma surpresa que este espírito de arrependimento e avivamento caracterizou o próprio ministério. William Guthrie era ministro aqui em Franklin e Ayrshire. Sendo o primeiro pastor aqui, Guthrie encontrou uma grande ignorância, bem como a negligência geral da casa de Deus e do caminho da salvação. O dia do Senhor era profanado e o culto familiar negligenciado. O zelo do jovem ministro e desejo pela salvação, seu rebanho, esperava que todos superassem o desânimo e seu caminho. Foi selada com a verdadeira conversão da maioria das pessoas na paróquia. Como a maioria dos ministros do pacto, Guthrie foi muito diligente em visitar seu povo, ensinar os jovens e especialmente inserir no culto familiar. Desta forma, a palavra de Deus tinha um lugar de honra diariamente no lar. O ministro disse que quase todos na paróquia de Franklin foram trazidos para uma justa profissão de fé e piedade e tinham culto a Deus e a sua família. Como era a pregação de Guthrie? Era fiel e destemida, distinguia entre aqueles que realmente precisavam, aqueles que na verdade precisavam de repreensão. Há um profundo desejo de ver o trabalho do Senhor espalhado particularmente para o reino vizinho da Inglaterra. Na providência de Deus, o parlamento inglês, na época, era dominado por puritanos. Em uma consulta com eles foi assinado outro pacto que teria um nome significado espiritualmente para a igreja escocesa em particular. A Liga. This covenant was signed by the churches and parliaments of both nations. Este pacto foi assinado pelas igrejas parlamentos de ambas as nações, tanto a Inglaterra como a Escócia. Suas intenções eram preservar a reforma já alcançada e buscar a reforma da religião dos reinos da Inglaterra e da Irlanda. De acordo com a palavra de Deus e o exemplo das melhores igrejas reformadas, também inclui um voto de se empenhar para trazer as igrejas de Deus nos três reinos, para mais aproximação, conjunção e uniformidade da religião, confissão de fé, forma de governo da igreja, diretoria de culto e de catecismos. O grande desejo de motivado tudo isso foi que nós, a nossa posteridade depois de nós, possamos, como irmãos, viver em fé e amor. O Senhor se deleite em habitar em nosso meio. An important and far-reaching result of this covenant was the Westminster Assembly. Um resultado importante e abrangente deste pacto foi a Assembleia de Westminster. Esta Assembleia foi nomeada pelo Parlamento inglês para unir o culto, a crença e a ordem das igrejas em toda a ilha britânica. Durante um período de cerca de 5 anos, a Assembleia produziu a Confissão de Westminster e catecismos, bem como os outros documentos, tal como o Diretório do Culto Público, um padrão de doutrina, adoração e ordem mais completo do que qualquer um produzido por outra das igrejas reformadas. A Igreja Escocesa alegremente recebeu e adotou estes, e seu desejo de unidade e uniformidade bíblica. Isso foi uma verdadeira unidade baseada na verdade, que é uma verdadeira unidade bíblica. Em contraste com esses dias, hoje estamos conscientes de que a igreja está fraca. O declínio espiritual generalizado e evidente faz muito tempo que o avivamento foi testemunhado em nossa terra.
No que diz respeito ao ministério, a pregação frequentemente superficial e não está disposta a dizer algo que alguém considere, o pecado e a eternidade são muitas vezes minimizados, o culto familiar é negligenciado e as crenças, se a religião realmente importa, é importante apenas como um homem no centro e como Deus não reconhecido e glorificado como Deus. A igreja na Escócia é uma grande parte, e os governantes experimentaram a maior avivamento e conexão com seu arrependimento. Nos padrões de Westminster, temos o fruto da sua obediência e a bênção que eles, a nação, receberam no passado. Deus sempre honrará a obediência em seu tempo e a seu modo, mas não podemos ter expectativa de bênçãos se estamos determinados em continuar a desobedecer os mandamentos de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7. Que Deus em Cristo vos abençoe.